Êxodo 32, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-las. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Versículo 9 agora. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Peça para Deus te explicar a verdade que há nessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Tu já te manifestaste de forma tão maravilhosa, Senhor, hoje aqui. Nós já sentimos Sua presença. Tu falaste, Senhor. Continua falando o nosso coração e a Tua presença gloriosa nos dê a revelação plena em nome de Jesus. Amém? Olha só essa palavra que interessante. Ela fala muito daquilo que é a atualidade, né? A correria dos nossos dias. Ela fala daquilo que é o caminho da precipitação. O que tinha acontecido? Moisés, queridos, tinha ido orar. Moisés tinha ido falar com Deus. E como diz lá, perceba o versículo 1, ele tardou em descer do monte, o povo já se voltou contra, né? Diz lá, ó, levanta-te, faça deuses que vão adiante de nós agora. Simplesmente, o povo se virou para Arão, sacerdote, e pediu para Arão fazer outro Deus para ele. Porque afinal o Deus deles, o Deus eterno, o Deus criador, estava demorando muito em dar resposta. O Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, e eles sabiam muito bem, o Deus do eterno que havia já aberto o mar vermelho para eles, e eles tinham visto, o Deus eterno que livrou eles das pragas do Egito, que eles sabiam disso, que livrou eles da morte, estava demorando muito. E eles não tinham tempo não para esperar. Olha que loucura, queridos. A que ponto pode chegar, né, essa pressa que muitas vezes tem habitado, mais ainda se repetido nos nossos dias atuais, né? Nós somos a geração do self-service, né? Nós somos a geração do miojo. Nós somos a geração que está vendo a fila, já entra pelo self-service, vai pedir logo para sair correndo, não sei para onde. Nós somos essa geração. Mas perceba como o inimigo usa a mesma impaciência humana. Há séculos atrás, era essa estratégia que ele usou e ele usava para afastar as pessoas de Deus. E nós precisamos ter entendimento dessa palavra, porque quem é aquele que anda de acordo com a impaciência, aquele que anda na precipitação da sua carne? Primeiro, é aquele que anda por vista, igual Ló. Olha o que diz lá, o versículo 1. Vendo que Moisés tardava. Quer dizer, eles andavam por vista. E a Bíblia fala que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Ló, diz a palavra de Deus que Ló errou. Ló seguiu um caminho de Sodoma. A palavra de Deus diz que Ló passou a fazer tendas até chegar em Sodoma. Por quê? Porque ele andava por vista. Ele olhou as campinas verdes e ele falou:
opa, eu quero ir por aquelas campinas verdes. E ele fez o quê? Ele deixou o desertão para o tio dele, que tinha cuidado dele desde a infância, hein? E ele foi no caminho daquilo que era vista. Então, o primeiro caminho da precipitação é o caminho da vista. Quando você passa a andar pelo que você vê, quando você passa a andar pelo que está diante de você, vendo que Moisés tardava. E muitas vezes você está vendo tanta coisa, mas Deus está falando, você não tem que andar pelo que você vê, você tem que andar pelo que você crê, você tem que andar pela palavra que está liberada na sua vida, você tem que andar de acordo com a fé que eu já coloquei no teu coração em nome de Jesus. Então, já quebra esse caminho da vista, porque você pode estar vendo demais. Amém? Segundo, erro que leva ao caminho da precipitação é a impaciência. Olha lá o que eles disseram, que ele tardava em descer. Sabe o que é isso? É pressa. Já estava, o tempo está passando muito. E quantas vezes nós somos assim com Deus, queridos? A precipitação quer tomar conta de nós, porque nós ficamos medindo o tempo, achando que Deus tarda, achando que Deus está demorando muito, achando que Deus não está respondendo, achando que Deus não está fazendo, e simplesmente nós viramos as costas para o tratamento de Deus, para a obra de Deus, para o querer de Deus, para nós seguirmos aquilo que nós achamos que é o tempo certo na nossa vida. E isso que eles fizeram, eles começaram a achar que Deus estava tardando demais. E nós temos que tomar cuidado, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E a Bíblia fala que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então Deus não vai agir no nosso tempo. O seu tempo é 1 hora. A palavra de Deus diz que o tempo de Deus é totalmente diferente do teu. Mas saiba de uma coisa, o tempo de Deus é perfeito. Então, para de querer dizer, né? Eu estou esperando, pastora, o meu milagre, eu estou esperando que ia acontecer tal coisa, eu estou esperando que Deus ia resolver isso, que Deus ia resolver aquilo, não resolveu? Então, você vira as costas e quer ir embora, está errado. Deus tem algo para fazer na sua vida, superior a isso que você vê. Deus tem algo que Ele já está trabalhando na sua vida. Não vire as costas para o Senhor, porque você acha que o tempo está passando. Não vire as costas. Não, pastora, porque, sabe, parece que a palavra agora não está me resolvendo, então vou procurar alguém que possa então resolver minha vida. Está errado. Você está procurando um homem, e não é o homem que vai resolver sua vida. Quem vai resolver sua vida é Deus. Quem vai resolver, quem vai ver com todos é Deus. Então não adianta você achar que o tempo está passando demais e que Deus não está fazendo, mas o que adianta é você aguardar com paciência no Senhor, e Ele se inclinará para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Sabe qual é o terceiro caminho da precipitação? É o pré-julgamento. Olha só o que eles falaram na parte C, do versículo 32. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. É o pré-julgamento. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Não sabe se ele morreu lá em cima do monte. A gente não sabe. E é esse achismo. Muitas vezes nós somos tão precipitados em julgar. Não, porque eu acho que acontece isso e aquilo, eu acho que é aquilo outro, e esse caminho do julgamento muitas vezes nos leva a seguir pelo caminho da precipitação. Então cuidado, não seja um pré-julgador. Quem muito acha, acaba se perdendo. São os achismos. Eu acho. E eles começaram a achar tanta coisa. Achavam que Moisés estava morto. Achavam que já estava demorando demais. Achavam que Moisés já não vinha. Achavam que Deus não ia fazer mais nada. E eles acabaram o quê? Despencando da fé. Então você não vai achar nada. Você vai se manter na posição que Deus te falou para você se posicionar. E você vai ter a certeza que debaixo da palavra de Deus, você está
está abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Quarto caminho da precipitação é a própria precipitação. Olha só o que Arão diz. Disse-lhes Arão: tirem a argola de ouro das orelhas de vossas mulheres e vossos filhos e trazei-mas. E todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Arão, ele tinha conhecimento de Deus, queridos. Só que ele entrou no burburinho. E ele foi na precipitação, no sentimento. O que ele fez? Ele falou para o povo: então me dê ouro para eu fazer esse Deus para vocês. Me dê então os anéis, me dê então aquilo que são os brincos de vocês, que eu vou fazer um Deus para vocês. Diz a palavra que ele fez um bezerro de ouro. Ele que tinha conhecimento de Deus, ele que era sacerdote de Deus, ele que era homem de Deus, ele acabou cedendo pela pressão. E muitas vezes você pode estar sendo vítima disso. É a pressão que vem ao seu redor e te abala, e você acaba tomando uma atitude precipitada. E diz o quê? Que Arão foi lá e fez aquele bezerro de ouro. E o povo, quinto passo do caminho da precipitação, o povo se desviou. Olha lá o versículo 4. Este, recebendo das mãos, trabalhou o ouro com um buril, fez dele um bezerro fundido. Então disseram os israelitas: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha só, queridos, começou simplesmente por andar por vista. Primeiro eles só estavam julgando as coisas pelo que eles viam. Depois a impaciência de não conseguir esperar. Depois o pré-julgamento de julgar as coisas do seu modo e não do modo que Deus realmente estava fazendo. Depois a precipitação. E então o desvio. Literalmente, aqueles judeus que conheciam o primeiro mandamento de todos, o primeiro mandamento de todos, que dizia: não farás para ti imagem de escultura, nem te prostrarás, nem cultuarás a elas, a nenhuma imagem debaixo do céu, de cima da terra. Esses mesmos judeus quebraram o primeiro mandamento de todos. E eles fizeram esse bezerro fundido e eles se curvaram diante dele em adoração, se desviando completamente de Deus. E eu quero hoje, em nome de Jesus, mostrar para vocês a realidade desse caminho da precipitação. Porque o Senhor, Ele quer nos trazer livramento em nome de Jesus. Não ande por vista. Não seja uma pessoa impaciente. Não seja uma pessoa julgadora. Não seja uma pessoa precipitada. Não se desvie da vontade de Deus em nome de Jesus. E agora, eles estavam nesse estado. Como consertar isso? Nós vamos ver agora o caminho do arrependimento. Olha só, em primeiro lugar, era necessário o reconhecimento do pecado. E eu quero mostrar para vocês, aí mesmo na palavra do Senhor, que estes homens acabaram sendo repreendidos pelo Senhor. Acabaram ali realmente sendo repreendidos daquele mal que eles tinham cometido diante do altar do Senhor. E diz então lá no capítulo 33, se você puder, por favor, aí em Êxodo mesmo, capítulo 33. Versículo 3. Olha só, queridos, o que o caminho da precipitação, o que o caminho da impaciência, o que o caminho de ficar julgando as coisas na carne acabou fazendo com o servo de Deus. Agora, capítulo 33, versículo 2. Versículo 3. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Sabe o que aconteceu? Deus se afastou daquele povo. A consequência foi essa. Deus falou: olha, eu não ando mais com vocês. Vocês são um povo de coração duro e eu não vou andar com vocês. Olha, já pensou? Eles nem imaginavam, né?
que era, mas era só uma incredulidade, mas era só a impaciência, mas foi só um julgamento precipitado, foi só um desvio. Chegou Deus e falou assim, olha, vão lá para a terra que mana leite e mel, podem ir, só que eu não vou mais com vocês, eu não vou. E aí você vai ver agora o que é que gera restauração. Por quê? Primeiro, é o reconhecimento do pecado. Veja o versículo 4. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear. Amém? Então, o primeiro caminho para a restauração é o reconhecimento do pecado. Eles reconheceram, meu Deus, nós erramos. Meu Deus, nós fomos infiéis a Ti. Meu Deus, nós não honramos Sua presença. E eles, o quê? Segundo ato importante para a restauração, a humilhação. Diz o quê? Que eles prantearam. E a palavra de Deus diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no devido tempo nos exalte. Então aqui eles começaram a prantear, eles começaram a chorar. E eu quero falar para você, o caminho da restauração é um só. Ele envolve arrependimento, ele envolve reconhecimento de pecado, ele envolve realmente aquilo que é literalmente você bater no peito e falar, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E diz então que eles prantearam diante do Senhor, e diz então que esse pranto gerou um clamor. Só que é um clamor diante do Pai, como se houvesse um mediador. Veja o versículo 8 agora. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o seu moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Amém? Isso que aconteceu aqui, queridos, é a mesma coisa que acontece nos nossos dias. Primeiro, nós pecadores, nós nos arrependemos, nós reconhecemos que nós pecamos contra Deus, nós reconhecemos que nós somos carnais, que nós andamos por vista, nós reconhecemos que nós somos pessoas impacientes, que nós somos pessoas irritadiças, que nós somos pessoas precipitadas, nós reconhecemos que nós somos muitas vezes pessoas julgadoras, nós somos pessoas que prejudicamos as situações, nós reconhecemos que nós nos desviamos de Deus, então nós clamamos a misericórdia de Deus, e então a Bíblia diz que hoje nós temos um intercessor diante de Deus, e a palavra do Senhor diz que Jesus é o sumo sacerdote, ele está diante de Deus 24 horas por dia, clamando por nós seres humanos, mas ele precisa ver em nós arrependimento. Por isso que Jesus, quando ele ia pregar o Evangelho, a primeira coisa que ele dizia é: arrependei-vos e crede no Evangelho. A primeira pregação de Jesus era arrependimento, porque quando há arrependimento no coração do homem, quando há contrição no coração do homem, ele vai diante de Deus e intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia fala que o sacerdote humano, ele não conseguiria manter esse turno 24 horas de oração pelo ser humano. Ele entrava diante de Deus e muitas vezes ele foi em pecado, então ele entrava com uma veste e lá embaixo tinha os sinos. Quando ele entrava diante de Deus em pecado, aquele sacerdote, diz a palavra de Deus que ele caía morto. Então ele tinha que entrar com aquele sinete para fazer barulho, as pessoas lá fora sabiam que ele estava vivo, e ao mesmo tempo ele era amarrado com uma cordinha, porque na hora que ele cessava, ele caísse morto por causa do seu próprio pecado, ele era arrastado para fora com aquela cordinha, de forma que ele então saísse daquele lugar, porque ele foi fulminado por causa da sua própria iniquidade. Por isso, o sacerdote humano já não era mais suficiente. Deus precisou trazer um sumo sacerdote santo que poderia interceder
dia e noite pela humanidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que ele é homem, ele ressuscitou em carne. Muitos falam que acham que Jesus ressuscitou em espírito, mas não é verdade. Ele ressuscitou em carne, literalmente. É como aqui, eu estou aqui, ele era ser humano, ele tinha carne, ele veio em carne, ele nasceu do ventre de uma mulher, ele tinha fome, ele tinha sede, ele chorava. É como se eu morresse, ficasse 3 dias morto e ressuscitasse. Um corpo transformado, mas é um corpo de carne. Jesus tem carne. Por quê? É por causa disso que ele pode levar o nosso pecado. É por causa disso que ele pode levar a sua enfermidade. E esse Jesus, homem, que está à destra de Deus, ressuscitado, ele está lá de noite, orando por aqueles que se arrependem, orando por aqueles que querem comunhão com Deus, orando por aqueles que querem ser restaurados. E a Bíblia fala que ele intercede por nós. E eu quero que você veja isso na sua Bíblia. 2 Timóteo 2,5. É muito lindo esse versículo. E é importante, você que tem familiares, que tem muita religiosidade, é importante você até conhecer esse versículo da Bíblia. 1 Timóteo 2,5. Na minha Bíblia, página 1175. É lá no finzinho da Bíblia. 1 Timóteo 2,5. Esse é um dos versículos que mostram como Jesus é o nosso intercessor. Olha só. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos lá? 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? Então você vai ver lá fora que eles falam muito que existe a mediadora, que existe a medianeira. Não. Você vê que Deus já sabia dizer que existia uma mediadora, né? Por isso que ele falou, existe um só mediador entre Deus e os homens. E ele é o homem. E o nome dele é Jesus Cristo. Então tem alguém, querido, que está lá dia e noite, 24 horas orando por você. 24 horas ele media, mas para ele mediar, você tem que entender que ele é teu advogado. Quem media, por quê? Se eu quiser falar por exemplo, com a Joana, eu posso falar, Binho, pastor, avisa a Joana que isso, que aquilo, outro. Ele vai mediar minha conversa e vai levar para ela. Eu preciso falar para ele, para ele falar para ela. Jesus é mediador. Ele é o que vai diante do Pai. Ele é o sacerdote santo. Ele é o sacerdote sem mácula. Ele é o sacerdote perfeito. Só o sumo sacerdote podia entrar diante de Deus. Aí sabe o que acontece? Ele é o que media. Agora, para ele mediar, eu preciso falar para ele. Eu preciso ter esse arrependimento. Eu preciso ter esse quebrantamento. Eu preciso ter esse diálogo com Jesus. E olha só aí a prova. Continua 1 João agora, para você ver. É mais para o fim ainda, bem pertinho de Apocalipse. 1 João 2:1, que mostra assim claramente aquilo que é a posição de Jesus lá no céu. 1 João 2:1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então, ele é meu mediador. Por isso que a Bíblia fala que ninguém chega ao Pai senão por Cristo Jesus. Não dá para eu passar por cima de Jesus Cristo e querer, Deus, não. Ele é o que media, ele é meu advogado. E aqui, Moisés,
ele era uma tipologia de Jesus. Porque quando o povo reconheceu o pecado, quando o povo se humilhou, quando o povo reconheceu, olha, eu estou sendo precipitado, eu estou sendo carnal, eu estou sendo uma pessoa julgadora, eu estou sendo uma pessoa incrédula, eu estou sendo uma pessoa impaciente, eu não estou sabendo esperar. Quando eles se humilharam, o que aconteceu? Eles foram até Moisés, e Moisés ali tipificava Jesus. E aí Moisés foi diante de Deus, e o que? Moisés falava face a face com Deus. E então Deus trouxe aquilo que era a libertação para aquele povo. Deus já tinha dito, eu não vou mais andar com vocês. Vocês façam o que vocês querem, então. Vocês então querem ir para a terra prometida? Pode ir, mas eu já não vou junto, porque eu não aguento mais a dureza do seu coração, eu não aguento mais a sua resistência, eu não aguento mais o seu orgulho, eu não aguento mais suas reclamações israelitas. Deus já não estava aguentando mais. Porém, o intercessor foi lá e falou, Deus, derrama da tua glória, derrama da tua misericórdia. Depois você pode ler com calma Êxodo 30 e 32, e depois você pode ver que chegou um momento em que Moisés, no versículo 21, ele diz assim, Senhor, me mostra a tua glória. Versículo 18, Senhor, eu rogo, mostra-me a tua glória. Senhor, eu quero ver tua glória. Traz tua glória de novo para a nossa vida. E aquela intercessão trouxe o renovo, e Deus voltou a andar com aquele povo, e aquele povo realmente caminhou rumo à terra da promessa. E eu quero dizer hoje para você, em nome de Jesus, porque Deus falou hoje para mim, irmãos, essa palavra que eu estou pregando para vocês, Deus falou para mim assim, audivelmente, eu estava no shopping, e eu tremia, minha vontade era ir para um canto e chorar, e Deus falou claramente para mim, a pessoas que estão extremamente impacientes, a pessoas que estão pessoas que estão numa correria muito grande e que estão querendo pressionar a Deus, estão impondo situações para Deus, e Deus está te dizendo, abandona essa impaciência, aprenda a aguardar com paciência no Senhor, creia que eu estou trabalhando na tua vida, porque esse sentimento, essa atitude, essa precipitação, essa impaciência só vai te levar ao caminho do desvio, ao caminho da loucura, ao caminho do afastamento de Deus. Então, trata de acalmar o teu coração, porque o que mais importa é nós entrarmos no reino dos céus em nome de Jesus. Você pode sair correndo, porque de repente, pastora, porque eu preciso de uma vitória, eu preciso tornar essa pedra, e eu tenho a pedra, eu me dá pedra, e Deus não quer me dar pedra, a Senhora pedra, e Deus falou com você, Deus parou, e Ele não está te dando a pedra, e Deus está, então eu vou para outro lugar, eu vou buscar outra pessoa, eu vou buscar outra situação para me dar a pedra, está quebrada em nome de Jesus, porque mais do que a pedra, mais do que o que for na sua vida, é o reino dos céus, é a salvação eterna, é o trabalhar de Deus na sua vida, e Deus quer fazer uma obra de milagre em você, e você precisa entender, você está a caminho dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós temos um destino, nós temos um alvo que vai além de posse, que vai além de bens, que vai além de riquezas materiais, que vai além de saúde, que vai à escritura por toda a eternidade em nome de Jesus. E quando nós aprendemos a esperar com paciência no Senhor, Ele se inclinará para nós. Porque a palavra de Deus diz, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, abandone o caminho da precipitação e o caminho da impaciência. Acalma o teu coração, honra o teu Deus, porque Ele vai te honrar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar.